Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Muitas saudades de estarmos juntos, mas vamos lá, continuando dessa maneira aí, à distância, aprendendo bastante, trabalhando com bastante intensidade. Olha, hoje nós adentramos o segundo bimestre. E nesse segundo bimestre, nós vamos trabalhar no início um pouquinho de geometria. Vamos continuar trabalhando os triângulos e algumas coisas bem interessantes a respeito dos triângulos, correto? Vamos ver algumas relações entre os triângulos, principalmente aqui no triângulo retângulo. Vamos iniciar com ele, que é um triângulo bem famoso, né? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar então a aula 1 e vamos começar aí na página 2. Vocês terão que ter bastante disciplina para as leituras, porque se eu for fazer as leituras todas aqui, nossa aula vai ficar um pouco enfadonha, cansativa, correto? Então, eu vou trabalhando assim, básico aqui de leitura com vocês, e depois vocês farão a leitura para o vídeo, faz a leitura, retoma o vídeo, correto? Bom, então vamos lá. Na nossa primeira página aqui, nós temos o gnomon, ou um relógio de sol. Aí nós temos um textinho falando sobre ele, que vocês irão ler, né? E era a forma mais simples, né? Que as pessoas tinham, os povos antigos, para saberem o horário, né? Como nós temos hoje o relógio, esse foi o protótipo do relógio que nós temos hoje, né? Então, era suficiente para eles na época para marcar o tempo. No relógio de sol, né, nós temos a vareta aqui, a sombra que ela projeta. Quanto mais perto do meio-dia, essa sombra é maior, e quanto mais perto do meio-dia, essa sombra é menor. E aí nós temos aqui a sombra dele. Então, a pergunta número 1 diz assim: quais as características da sombra formada pelo gnomon ao longo do dia? As características são essas, que quando eu estou mais perto do meio-dia, a sombra é mais curta, e mais distante do meio-dia, sombra mais longa. Aí vem a segunda, ó, traçando um segmento de reta da extremidade da vara até a extremidade da sombra, qual é a figura que formada? Olha, extremidade da vara, porque a vara está aqui. Aqui é a extremidade da vara. E aqui eu tenho a sombra. Então, que figura... aqui, olha, extremidade vara, sombra, né? Voltando, ó, vara, sombra. A extremidade da vara, ela está aqui. E a extremidade da sombra está aqui. Então, traçamos um segmento de reta. Que figura nós formamos aqui? Então, nós formamos um triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, correto? Agora, na página 3, nós temos o Teorema de Pitágoras. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O Teorema de Pitágoras, ele trabalha o triângulo retângulo, correto? Então, o que vocês vão fazer aí nesta página? Vocês vão fazer a leitura, né, do Teorema de Pitágoras, vão ler um pouquinho sobre quem foi Pitágoras, de onde veio esse cara famoso, né, lá da antiguidade, que nós estamos estudando ele até hoje. Bom, então vamos lá, triângulo retângulo. Voltando, por que nós chamamos ele de triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus. Bom, esses lados, segmento BC e o segmento AB, que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, AB é um cateto, BC é outro cateto. E esse maior lado oposto ao ângulo reto, ó, ele é oposto, porque ele está lá do outro lado, correto? Ele se chama hipotenusa. E a hipotenusa é o maior lado do nosso triângulo retângulo,
Correto, pessoal? Então, leitura atenta desta página e depois retoma comigo aqui, correto? Então, vamos para a página seguinte. Na página 4, vocês têm uma atividade com material de apoio. Então, vocês vão destacar o material de apoio, vão fazer essa atividade, vou tirar a caneta, vão fazer essa atividade que vai demonstrar essa relação de Pitágoras. Essa relação de Pitágoras, você encontra também várias demonstrações aqui no YouTube. Então, é só você colocar aí, digitar no Google, demonstração do Teorema de Pitágoras, você vai encontrar várias delas. Algumas bem interessantes, tá? Então, vocês vão fazer a leitura, destaquem o material de apoio, observe, faça a pintura. Então, o que você vai ter lá no material de apoio? Você vai observar que você não vai ter o material pintado, então você vai ter que pintar. Depois você recorta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e aí você recortando essas 5 peças que estão coloridas, você vai preencher esse quadrado maior. Então, esse quadrado ele foi feito através da medida do lado da hipotenusa. Esses dois quadrados menores, cateto e cateto, correto? Então, vamos lá, bora fazer esse trabalho. Após terminar o trabalho, vocês terão a relação de Pitágoras. Então, em um triângulo qualquer, em um triângulo retângulo qualquer, é obrigatório que esse triângulo seja retângulo. Então, em um triângulo retângulo qualquer, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Bom, então, aqui eu tenho o ângulo reto. Esse lado esse lado C é um cateto, o lado B é outro cateto e o lado A é a hipotenusa. Então, o que diz a relação de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, correto? Voltando aqui em nossa apostila, isso está na página 4. Lá na página 5, nós temos 3 quadrados aqui, né? Nós temos um QR Code, então vocês já têm aí, por favor, dá uma olhadinha. Veja, por exemplo, um triângulo retângulo cujos lados medem 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Olha, o triângulo está aqui. Esse lado mede 3, esse lado mede 4 e esse lado mede 5. Note que os quadrados construídos sobre os catetos têm 9 e 16 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada. Ou seja, o menor tem área de 9 centímetros quadrados e o outro 16 centímetros quadrados. O quadrado construído sobre a hipotenusa tem área de 25 centímetros quadrados. Assim, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, que é o quadrado verde, é a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. 4 vezes 4, 16. Então, esse tem 16 quadradinhos de área. 3 vezes 3, 9. 9 quadradinhos de área. 16 mais 9 corresponde a 25. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, 16 mais 9, 25. 25 igual a 25. Então, essa afirmativa essa afirmação é verdadeira. Beleza, turma? Bom, aí vem matemática em detalhes, é o que eu falei, são demonstrações do Teorema de Pitágoras. Vocês podem fazer a leitura e vocês vão encontrar, como eu disse, lá na página do YouTube. Bom, vamos lá então. O que eu peço para vocês agora? Vocês irão dar uma pausa aí no vídeo e eu vou resolver com vocês alguns exercícios aqui das atividades da página 5, correto, pessoal? Então, vamos lá.
Exercício 1. Em cada item são apresentadas as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Circule a medida da hipotenusa. Olha, a hipotenusa, ela é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Se ela é o maior lado, esse triângulo na alternativa A teria 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Então, qual é a hipotenusa? 10 centímetros, maior lado. 24 centímetros, 26 centímetros e 10 centímetros. Hipotenusa, 26. Raiz quadrada de 13, 2 e 3. Qual é o maior lado? Raiz quadrada de 13. Ah, Márcia, mas como você sabe? Olha, presta atenção. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Raiz quadrada de 13, ela está entre 3 e 4. Porque 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz de 13, ela é aproximadamente 3,6. Então, 3,6 é nosso maior lado. Correto, turma? Bom, lembrando vocês que eu preciso de bastante disciplina aí para que eu possa pausando o vídeo e não copiando a atividade aqui, correto? Bom, exercício 2. No triângulo retângulo da figura, determine o valor de x. Então, vamos lá. Eu vou fazer ele aqui para vocês numa folhinha para ficar mais prático. Olha, do ângulo reto, esse x é o lado oposto, então, portanto, x é a hipotenusa. Esse lado mede 12 centímetros e esse lado mede 9 centímetros. Então, qual é a mesma relação de Pitágoras? Ó, vamos recordar? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, o maior lado é a hipotenusa. Se o maior lado é a hipotenusa, é exatamente ela que eu não sei. Então, esse exercício, deixa eu colocar o número aqui, número 2, correto? Vamos lá. A hipotenusa vai ser x ao quadrado, que é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, olha, x ao quadrado é igual 12 vezes 12 é 144, mais 9 vezes 9 é 81. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer esse cálculo. Vai lá no cantinho, lembra? Cálculo sempre aqui do ladinho. Então, ó, 4 mais 1, 5. 8 e 4 é 12. 225. Então, x ao quadrado é igual a 225. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a relação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, eu vou fazer x é igual, vou transformar esse expoente 2 em raiz quadrada. Raiz quadrada de 225. Qual é a raiz quadrada de 225? A raiz quadrada de 225 vai ser igual a 15. 15 vezes 15, 225. Então, o valor da hipotenusa no exercício 2 será igual a 15. Vamos lá. No exercício 3 agora, vamos comigo aqui trabalhar o exercício 3. Com o teorema de Pitágoras, pode-se verificar se um triângulo é retângulo ou não. Por exemplo, um triângulo cujos lados medem 5 centímetros, 12 centímetros e 13 centímetros é retângulo, mas um com lados de medidas 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros não é. Veja os cálculos que demonstram isso. Bom, pessoal, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar 13 ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Por que eu usei o 13? Porque ele é a maior medida e a maior medida sempre é o valor da hipotenusa. Então, aqui daria 169, 25, 144. 169, 25 mais 144, 169 igual a 169. Então, essa é uma relação verdadeira. Mas no outro caso, nós temos 6 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado.
Verifiquem, ó, 6 ao quadrado, 36, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. Ó, 9 mais 25, 34. 36 é igual a 34? Não, é falso. Então, o que acontece aqui? Esse não é um triângulo retângulo, e esse é um triângulo retângulo. Em cada item são dadas as medidas dos lados de um triângulo. Assinale quais deles são triângulos retângulos. Bom, pessoal, aí eu já deixei um esqueminha aqui para que a gente possa fazer juntos. Vamos lá. Nós temos aqui na alternativa A 15 centímetros, 20 centímetros e 25 centímetros. Qual que é a hipotenusa? É 25. Então, vamos lá. Ó, 25 elevado ao quadrado é igual a 15 elevado ao quadrado mais 20 elevado ao quadrado. 25 ao quadrado vai dar 625. 625 igual 15 ao quadrado é 225 e 20 ao quadrado é 400. 400 mais 225 é 625. Então, aqui a relação é verdadeira. Essas medidas formam um triângulo retângulo. Na alternativa B, nós vamos ter, ó, maior medida 6, então 6 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5 é 25. Olha, 16 mais 25 vai ser 41, não 36. Então, essa relação é falsa. Essas medidas, elas não formam um triângulo retângulo. Alternativa C. Maior medida é 21. 21 ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 21 ao quadrado é 441. 16 ao quadrado, 256. E 12 ao quadrado é 144. Somando 256 com 144, nós vamos ter 400, que é diferente de 441. Então, essas medidas também não formam um triângulo retângulo. Alternativa D. Maior medida é 45, então 45 ao quadrado é igual a 27 ao quadrado mais 36 ao quadrado. 45 ao quadrado vai dar 2025, porque é 45 vezes 45. 27 ao quadrado é 729. E 36 ao quadrado é 1.296. Bom, se somarmos 729 com 1.296, teremos 2025. Então, essa relação é verdadeira. Ou seja, essas medidas formam um triângulo retângulo. Agora, exercício 4. Vamos lá. Na figura a seguir, a área do quadrado amarelo é de 64 centímetros quadrados e a área do quadrado verde é de 16 centímetros quadrados. Qual é a área do quadrado azul? Bom, então eu quero saber a área desse daqui. Falou que o quadrado amarelo, ó, quadrado amarelo, ele tem 64 centímetros quadrados de área. 64 de área. Bom, se ele tem 64 de área, para eu achar a medida do lado, é só eu achar a raiz quadrada de 64. Então, se ele tem essa medida de área, qual vai ser a medida do lado? Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, ele vai possuir 8 centímetros de medida de lado, porque 8 vezes 8 vai dar 64. Aí, eu vou pensar, e o quadrado verde? Bom, ele tem 16 centímetros. Então, se ele tem 16 centímetros de área, eu vou buscar o lado achando, né, calculando a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4. Bom, então, esse tem 4 por 4
por 4 por 4. Esse tem 8, 8, 8. Olha, hipotenusa, 8. CA é cateto, mede 4. Então, eu tenho que BC é a hipotenusa, mede 8. AC é um dos catetos, mede 4. Eu preciso da medida do outro cateto. Bom, vamos lá então. Vamos fazer aqui. Vou usar a relação de Pitágoras para descobrir qual é a área desse quadrado azul. Que a pergunta é essa. Qual é a área do quadrado azul? Então, vamos lá. 8 ao quadrado, que é a maior medida, é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dando continuidade. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4 é 16, mais x ao quadrado. Bom, agora, o que eu posso fazer? Agora, eu vou usar uma equação. Vou jogar para o primeiro membro. Tanto faz, ou jogo a incógnita para o primeiro, trocando de sinal, ou eu aqui acho mais prático só jogar o 16 para o primeiro membro, e manter a incógnita aqui no segundo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Olha, o que nós vamos ter aqui, então? Eu vou manter o 64, vou jogar o 16 para cá e vou manter x ao quadrado aqui. Olha, agora eu tenho que fazer uma subtração. 16 é 64 menos 16 vai resultar em 48, que é igual a x ao quadrado. Olha, isso daqui eu vou transformar em raiz. Então, eu já sei o quê? Que eu tenho que achar a raiz quadrada de quem? De 48. Então, eu vou jogar para cá, ó. Raiz quadrada de 48 é igual a x. Ou x será igual a raiz quadrada de 48. Bom, pessoal, a raiz quadrada de 48, ela não é exata, ó, observa. Então, a área que nós temos aqui desse quadrado é a raiz quadrada de 48. Ele não pergunta o lado, certo? Se ele não pergunta o lado, eu já tenho o valor da área. Então, x ao quadrado é igual a 48. Para eu achar o lado, eu faria a raiz quadrada de 48. Então, vamos lá, ó. A área será igual a raiz quadrada de 48, correto? Esse é o exercício 4. Agora, no exercício 5, nós temos aí um cálculo semelhante ao que a gente fez aqui no exercício 2. Então, esse eu não vou resolver com vocês aqui, correto? Eu vou deixar para que vocês possam resolver aí e depois nós conferimos os resultados no nosso grupo, correto? Vamos lá agora para a página número 8. Na página 8, nós temos aí para resolver ainda o exercício 6, certo? Analise cada uma das afirmações e assinale verdadeiro ou falsa. Olha, vamos prestar atenção aí o que nós temos para analisar. Olha, se um dos catetos de um triângulo retângulo mede 100 e a hipotenusa mede 250, então o outro cateto será 150? Bom, vamos ver se isso é real, né, pessoal? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos colocar o meu papelzinho aqui, para ficar mais legível para vocês. Ó, um dos catetos mede 100. Então, tem um cateto que mede 100, tenho a hipotenusa que mede 250 e tenho outro cateto que mede 150. Olha, o que eu tenho que fazer? Usar a relação de Pitágoras. Qual é a relação? Ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Qual é o valor da hipotenusa? 250. É igual a 150 mais 100.
Tudo isso elevado ao quadrado. Então, 250 ao quadrado vai dar 62.500. 150 ao quadrado vai dar 22.500, é isso. Mais 100 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 10.000. Vamos lá, vamos fazer essa soma. Essa soma aqui para ver se resulta em 62.500. Então, 62.500 é igual a 22.500 mais 10.000, vai dar 32.500. Olha, essa relação é verdadeira? Não, essa relação é falsa. Então, o que nós temos aqui no exercício 6A? Se um dos catetos mede 100, hipotenusa 250 e o outro 150, essa relação é falsa, isso não é verdadeiro, correto, turma? Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, o que ele diz? Olha, na alternativa B, ele diz que se a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 100, olha, se a soma é 100, então o que eu posso pensar? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Falou que a soma das medidas, olha, dos catetos é igual a 100. Se a soma das medidas dos catetos, então vamos pensar, é igual a 100, a sua hipotenusa vai ser 10? Olha, sim, correto? Por quê? Porque eu tenho que 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, essa relação é verdadeira. Bom, pessoal, eu vou parando esta aula agora aqui e retomo depois com vocês a aula 2 para trabalharmos aí um pouquinho, adentrar um pouquinho a medida da diagonal do quadrado e a altura do triângulo equilátero. Bom trabalho para vocês, estou disponível no grupo para trabalharmos esse conteúdo, que é Teorema de Pitágoras. Até no grupo!